Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no nosso dia, que caiu hoje já. Hoje caiu no livro do profeta Daniel, capítulo número 2, onde que fala do sonho da estátua. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, onde o rei Nabucodonosor ele tem um sonho e esse sonho deixa ele perturbado para querer saber o significado, então ele vai chamar os feiticeiros, os adivinhadores lá do reino dele, da província. Ele pede que alguém venha dar a interpretação do sonho para ele, que ele quer saber o que Deus queria mostrar para ele naquele sonho. E os homens que estavam lá, os especialistas, não conseguiam entender. Eles perguntaram para o rei contar o sonho, que eles dariam uma revelação, uma interpretação para ele. E ele disse: não vou contar o sonho, eu quero que vocês me falem o sonho e também me dêem a interpretação do sonho. Aí eles ficaram sem saber como responder isso, porque eles não é possível alguém falar o sonho que uma pessoa teve, e ainda mais decifrar esse sonho. Falar, não tem como é que eu vou saber do sonho da cabeça de uma pessoa? Não tem como fazer isso, a não ser pelo poder de Deus. Sim. Então ele fala assim, que ele quer essa interpretação, e se não ninguém interpretasse para ele, ele ia matar todos os mágicos, os feiticeiros, tudo que estava envolvido ali, os adivinhos, ia ser tudo morto, por causa que não trouxe a interpretação para ele. Sim. Então fica ele dá um prazo, um período de tempo ali para se resolver isso. Ele está aguardando alguém vir. Então, pelo conhecimento do pessoal, eles tinham conhecimento que Daniel tinha algumas revelações de sonho, e Daniel pede uma oportunidade, fala: eu posso falar com o rei, eu não posso conversar com ele, ver se ele permite eu dar um tempo para me falar com Deus e Deus me revelar esse sonho. Então ele vai falar com o rei e fala: rei, eu vou orar a Deus e Deus vai me dar a interpretação, vai dar o sonho e a interpretação para mim, eu trago aqui certinho como que Deus quis falar, como que Deus está falando. E realmente ele faz isso, ele vai lá, ele reúne com os amigos dele e começa a orar, e Deus mostra para ele realmente tudinho do sonho como foi e revela para ele o sonho e a interpretação. Nessa interpretação ele vai e conta tudo para o rei, o sonho como foi e a interpretação também, algo que só Deus pode fazer isso para alguém, e Deus usa Daniel para isso. Daniel era uma pessoa que jejuava, orava 3 vezes ao dia, era um homem que tinha muita intimidade com Deus. E Deus usou ele para fazer essa interpretação, uma coisa muito grande. Mas o que chama um pouco a atenção nisso, irmãos, é que Deus usou ele para fazer algo que outras pessoas não conseguiriam fazer. Sim. A gente vê que quando está com Deus, quando Deus está no controle de alguma coisa, você confia em Deus, a Bíblia diz que ele interferiu, ele falou assim: se eu não interferir, esses caras vão morrer tudo, porque ninguém vai adivinhar, ninguém tem como fazer isso a não ser se Deus falar. Então eu vou ter que fazer algo, eu vou ter que pedir essa orientação para Deus ajudar eu trazer essa revelação e poupar a vida daquelas pessoas todas ali. Além dele fazer isso, ele conseguir poupar a vida de todas aquelas pessoas, ele ainda conseguiu com que o rei promoveu ele, colocou ele no palácio para ser um dos governantes das coisas dele. E além do mais, ele pediu, sugestionou: eu tenho 3 amigos e também quero que eles também sejam, ocupem algum cargo de importância aqui e trabalhem também. E automaticamente ele também pediu: pode trazer os teus 3 amigos, e eles também vão. Então os 4 prosperaram ali de uma forma muito grande, ficaram como os mais poderosos daquela época ali, em parte de governo, em parte de liderança para o rei ali Nabucodonosor. E o que me chama a atenção é que quando Deus quer fazer alguma coisa, irmãos, ele vai fazer algo que surpreenda, não coisa simples, coisa que surpreenda. Às vezes a gente está pensando em fazer alguma coisa, está com temor de não dar certo, de não... É que nem Daniel pediu uma orientação para Deus. E o que seria impossível acontecer, aconteceu. Que era uma revelação. Como assim? Isso é só coisa de Deus. Revelou para ele. E eu entendo o quê? Que não há coisa impossível para Deus. A gente podia entender assim, aqueles homens, aqueles magos, não podia também ter um pensamento assim: eu vou buscar Deus e talvez eu tenha essa revelação. Talvez ninguém deles pensaram de buscar Deus e ter essa revelação. Mas Daniel confiava nisso. E Daniel foi fazer exatamente isso. A gente vê que nem todo mundo tem o mesmo pensamento, nem todo mundo tem as mesmas intenções, a mesma fé. Então, aqueles homens todinhos estavam com a corda no pescoço, eles iam morrer, estavam... Porque Deus revelou para ele detalhes do sonho, todinho, como se fosse um filme. Daniel relatou o sonho como se fosse um filme, detalhe. E o rei ficou abismado, imagina. Surpreendeu. E não foi só esse sonho, para frente, depois tem um outro sonho também. Mais para frente tem um outro sonho que é a mesma coisa. Então a gente vê que Deus, ele pode fazer coisas grandes pelas pessoas, tem que confiar. E que nem ele falou ali, a intenção dele era só poupar o povo ali. Ele não queria fazer nada demais, era só salvar aquele povo ali para não ser morrer todo mundo. O que aconteceu com ele? Além dele dar a interpretação, ele também ele prosperou nisso daí.
Deus usou o talento, o dom dele para que viesse agradar o rei, e através do rei, se ele ser abençoado de uma tal forma que ele ficou um dos mais, como se fosse um governador ali para ele ali. Ele era um cara que tinha uma autoconfiança do rei ali. Ele e os 3 amigos dele, inteligente dele. Deus ele fez ele prosperar com algo tão simples, mas uma coisa tão grande para outras pessoas que talvez é simples para nós. A gente fala assim, vou orar a Deus, ele vai fazer. Nós temos certeza disso que ele vai fazer, mas algumas pessoas pensam que é impossível isso acontecer. E não é impossível. A gente vê que Deus revelou coisas tão detalhadamente para ele, que impressionou o rei. Sim. E às vezes as pessoas à volta vai ficar impressionado com o que Deus pode te revelar, pode te fazer conquistar. Isso não serve só para um sonho, serve para algum trabalho, para alguma experiência, para alguma coisa, para um relacionamento. Deus pode revelar coisas bem profundas mesmo para que a pessoa se surpreenda com isso. É coisa que só Deus pode fazer. Sim, né? sim. Só Ele pode fazer isso aí. Só. E Deus assim, é tão fantástico, né? Ele foi tão fantástico para Daniel. Mas o Daniel, o que ele era? Temente a Deus, e ele estava sempre conversando com Deus. Então tem pessoas que querem um milagre, mas não querem se dedicar à oração a Deus, não querem se dedicar ao contato com Deus. E quando você mantém um contato com Deus, por mais que você pegue caminhos tortuosos, Deus vai fazer você vir para o caminho certo. Deus vai te mostrar as revelações. E essas revelações vêm com muita clareza na sua vida. Agora, pegue a indicação de Deus, que é aquele que tem juízo, né? Uhum. Então, Daniel ali fez aquela revelação, porque ele era um homem de Deus. Então, isso para a nossa vida, o que serve hoje, que eu vejo assim? Serve aquilo, a tua fé perante Deus, naquilo que você está buscando saber, né? Buscando interpretar sobre as situações da sua vida mesmo. Será que eu dou aquele passo? Será que eu vou abrir aquele negócio? Será que eu vou entrar nesse relacionamento? Será que eu vou sair desse relacionamento? Será que eu vou constituir uma família? Eu não sei quais são os seus propósitos, mas quando você entra em contato com Deus, Ele revela para você tudo na sua vida de uma forma que você vai sentir paz. Quando você sente paz naquilo que você pensa que você quer fazer, Deus está ali com você. Deus está te orientando, mas quando você sente perturbação naquele meio que você está vivendo, naquela decisão que você tomou, não era uma decisão que Deus queria que você tomasse, né? Então, nós somos muitas vezes falhos, como os feiticeiros lá da época, os adivinhos, né? Os bispos daquela época do rei, né? Muitas vezes são falhos na fé. Mas Deus revelou um simples homem que era Daniel, por quê? Porque a fé dele era tão grande. Então não importa quem você seja, o que importa é o tamanho da sua fé que você se dedica a Deus. E Deus, e tem pessoas que não acreditam. Meu Deus do céu, como que pecado, porque tudo nas mãos de Deus na tua vida fica muito mais leve e muito mais fácil. E Deus traz para você a tranquilidade, o sossego e a paz naquilo que você vai fazer e a certeza daquilo que você está fazendo e falando, como Daniel teve certeza da interpretação do sonho e o sonho em si, né? Então, Daniel não titubeou, Daniel não duvidou daquilo que Deus revelou para ele. Gente, como é difícil. Imagine você esperando um rei, né, com um monte de vidas aqui na sua mão, uma interpretação, uma adivinhação de um sonho, e você fala assim para o rei, é isso, aquilo que Deus me revelou. Você poderia morrer ali na frente do rei, se fosse tudo errado. Se fosse errado. Não é? Então, imagine a situação de Daniel, imagine a fé de Daniel. E quantos de vocês que têm tudo aí na mão, para vocês acreditarem que existe um Deus, para vocês buscarem aquele Deus, e vocês fazerem aquilo que Deus quer fazer, que você faça, e você teima em não fazer, né? Por quê? Não sei por quê. Eu não entendo pessoas que não creem, que não acreditam. É tão mais leve a vida com Deus, né? E Deus vai te mostrando os caminhos, mas tem pessoas que teimam e sempre vão pro lado do quê? Lado errado, o lado da maldade, o lado de não estar procurando Deus, estar procurando outros seres também muitas vezes, né? E aquilo ali que vai te levar à morte. Você vai estar condenado à morte como aqueles feiticeiros, como aqueles adivinhos daquela época. Você vai ser uma pessoa sempre condenada à morte. O que é condenada à morte? Não é que você vai morrer, vai condenada a tudo as coisas errado, né? Tudo você vai andando, parece que é uma falsa ideia de fé, né? Aí você vai fazer aquilo ali, dá errado. Você vai e começa bem, dá errado. Vai e começa bem, dá errado. Por quê? Porque não era aquele caminho. Então, quando você tem o caminho de Deus, você procura Deus, você consulta Deus, você vai lá se ajoelhar,
Que nem Daniel fazia. 3 vezes por dia uma oração, você vai lá num propósito seu. Eu vou buscar aquela fé em Deus. Deus vai trazer para você as respostas certas. Vai trazer adivinhações certas. Vai trazer a sua vida com mais fé. E vai salvar você e todos que estão em volta de você. Né, DJ? Com certeza. Essa palavra é muito forte. Né? É uma palavra de fé, de entrega, de procura a Deus. Então você que está me ouvindo o Jair, vamos lá, vamos procurar Deus. Vamos pedir a orientação para Ele, porque não adianta você agir por você mesmo, não adianta você agir por lado da maldade, lado da vingança, do ódio, da inveja, da raiva e da revolta com Deus. Não adianta, né? Porque você vai bater em ponta de faca o tempo inteiro e você vai estar se machucando o tempo inteiro. Então siga as vontades de Deus. Porque é Ele que te encaminha para o lado da felicidade, né, gente? Com certeza. É isso aí. Uma semana mais que abençoada a todos vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Até lá. Fica com Deus. Tchau, Até lá, tchau. gente. Tchau.